Sejam muito bem-vindos, amados irmãos e irmãs, à reflexão do Evangelho deste domingo, que é o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versos de 38 a 43. O verso 45, o verso 47 a 48. O nome de Jesus não pode ser monopolizado. O nome de Jesus não pode ser e ninguém pode fazer isso. A catequese de Jesus continua no Evangelho de hoje. João é um de seus discípulos, provavelmente de tendência sectária dos zelotes. Por exemplo, dirige-se a Jesus chamando-o de mestre. Relata-lhe que eles proibiram alguém de expulsar demônios em nome de Jesus, só pelo fato de não fazer parte do grupo dos 12. Nessa atitude dos discípulos, transparece a tentativa de monopólio sobre o nome de Jesus. Acreditavam ser os únicos responsáveis pela expulsão de demônios, prática que demonstrava a chegada do reino. A resposta de Jesus é muito clara: não o proíbam, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Para ser discípulo dele, não é necessário pertencer a um grupo fechado e elitista. Basta estar em sintonia com a praxis de Jesus. De fato, em Marcos, o primeiro milagre realizado é o da expulsão de um espírito impuro. Com esse gesto, ele mostra que sua missão é libertar os pecadores e as pessoas dos seus pecados e de todos os seus sofrimentos. Qualquer forma de alienação e opressão. Portanto, Jesus não é desacreditado por quem faz as mesmas coisas que ele, onde os discípulos não conseguem expulsar o espírito surdo e mudo. A atitude dos discípulos que proíbem expulsar demônios, e provavelmente movida pela inveja que nasce da incapacidade de cumprir o mandato recebido. Os primeiros cristãos se interrogavam constantemente sobre as condições para seguir Jesus. O texto de Jesus de hoje mostra em Jesus grande tolerância. Não são necessárias grandes coisas, é suficiente a sintonia com ele e com a prática libertadora. É inútil querer monopolizar o nome de Jesus, encurralando-o para dentro de uma instituição, por melhor que seja. Pior ainda seria querer compará-lo com dinheiro. Jesus recompensa os gestos de solidariedade. O verso 41 introduz o tema da solidariedade para com os discípulos de Cristo. Para Jesus, qualquer gesto de solidariedade, por mais insignificante que possa parecer, para o povo da Bíblia, dar um copo de água era um pequeno gesto de acolhida, semelhante a oferecer um cafezinho em nossa cultura, por exemplo. Não vai ficar sem recompensa ou sem receber a recompensa. Os versículos procuram sensibilizar os futuros cristãos em vista da hospitalidade e da acolhida. A hipótese mais recente de que o Evangelho de Marcos teria sido escrito na Galileia pouco antes da destruição de Jerusalém no ano 70, também oferece preciosa consideração. É sabido que os samaritanos recusavam oferecer água aos judeus da Galileia, que atravessavam a Samaria, sobretudo se estivessem se dirigindo a Jerusalém. Ora, é justamente isso que acontece com Jesus. Ele se dirige a Jerusalém, onde enfrentará os poderosos que geram a morte do povo. Dar um copo de água seria, nesse caso, sinal de cooperação e compromisso, ainda que mínimo, com a superação de uma sociedade marcada pela injustiça que geram a morte do povo. Jesus garante que essa cooperação não vai passar despercebida a Deus. Cortar o mal pela raiz. Nos versos 42 a 48, são sentenças catequéticas, girando em torno do tema do escândalo. O 42 retoma o tema dos pequenos que acreditam, o Evangelho do domingo passado. Jesus adverte
contra o perigo de levar ao pecado, ou seja, à perda da fé e ao abandono do compromisso, algum dos que creem nele enquanto Messias servidor. Nesse sentido, é preferível perder-se do que perder alguém. Este versículo, portanto, quer regularmente, quer regulamentar as relações dentro da comunidade. Como poderia alguém levar ao pecado, ou escandalizar, literalmente falando, os pequeninos? A resposta já foi apresentada no Evangelho do domingo passado. Trata-se da competição para ver quem é o maior dentro da comunidade, com a busca do poder e da dominação que divide a comunidade entre grandes e pequenos. Não reduzir ao pecado, portanto, nada mais é do que fazer-nos ou fazer-se pequenos, servidores de todos. E nós lembramos aqui, contudo, a automutilação era proibida pelos judeus. Como então entender as sentenças do Evangelho de hoje, em que se afirma ser preferível entrar na vida mutilado a ir para o inferno? Essas sentenças têm caráter simbólico. Não significa que Jesus está mandando cortar a mão se ele estiver pecando, mas nem por isso deixam de ser extremamente exigentes. Então, ora, cortar a mão e o pé e arrancar o olho é romper radicalmente com tudo que torna a pessoa um senhor despótico e tirano. Não se trata, pois, de mutilar-se para entrar na vida, mas de eliminar pela raiz todos os males que geram discriminação e opressão na sociedade.